toda guerra se torna econômica. E quando começa a apertar, é interessante que pessoas equilibradas entrem em campo. O jogo da China sempre é pragmático e sóbrio, porque eles sabem a potência que são, eles estão numa condição econômica mundial muito boa para eles, pelo menos publicamente, partirem para alguma briga e enfrentamento. O plano da China para reforçar a aliança com o Irã e não ter seu petróleo prejudicado. Isso no caso de fechamento do Estreito de Hormuz. A China está atenta, com medo de que a guerra entre Irã e Israel atrapalhe o fornecimento de petróleo. Pequim já está se articulando com o Irã para garantir energia e rotas alternativas. Tudo isso sem bater de frente com os Estados Unidos. Então, esse é o próximo tema, né? Que na verdade, ao meu ver, nós temos essa questão aí como plano de fundo desse conflito, né? O Oriente Médio é importante, né, para os Estados Unidos, mas também é importante para a China, né? E eu começo aí, cara, com o nosso querido Miquéias. Ô, Miquéias, China precisa do Irã nas condições que se encontra, né? Afinal, 90% do petróleo do Irã, que, salvo engano, o Irã manda aí, né? Nós já falamos essa informação aqui, em torno de 90% para a China. E se houver um fechamento no Estreito de Hormuz, o preço do barril vai subir no mundo todo. E a China tem os seus contratos ali com o Irã garantido. Então, ô Miquéias, o que está em jogo aí, cara? Irã, petróleo, China, por favor. O Glauber, o que está em jogo não é só para a China, né? É para o mundo. Porque boa parte do petróleo mundial passa ali pelo Estreito de Hormuz. E uma das ações que o parlamento iraniano estava querendo, como forma de pressionar os Estados Unidos, pressionar outras nações a terem os olhos voltados para a situação que estava acontecendo ali, era o fechamento do Estreito de Hormuz. Mas, até, ao que parece, mesmo depois de todos esses ataques, da intervenção americana, o Estreito de Hormuz continua operando normalmente. O que a China está fazendo agora é procurar alternativas ao Estreito de Hormuz, justamente porque ela percebe que há uma dependência. Não é que todo o petróleo da China venha do Irã, pelo contrário. É o Irã que depende mais da China nessa questão do petróleo, mas um fechamento, né, uma impossibilidade de envio desse petróleo pelo Estreito de Hormuz para a China pode ser muito prejudicial, porque é um petróleo que chega para ela a um custo muito mais baixo do que se ela comprasse em outros lugares. Então a China está tentando se restabelecer ali naquela região, não ao mesmo tempo sem comprar numa briga com os Estados Unidos, sem comprar uma briga com Israel, principalmente porque essa intervenção americana no Irã chama a atenção da China para a possibilidade ainda mais evidente de que o Irã acabe tendo uma intervenção em Taiwan. E isso é, na verdade, a maior preocupação da China com relação à questão bélica com os Estados Unidos. O interesse dos Estados Unidos em Taiwan é muito mais preocupante para a China do que o interesse dos Estados Unidos no próprio Irã. Então ela está tentando tratar isso com muito cuidado. E ela ganha um pontinho a mais no momento em que ela se posiciona como um agente diplomático, um agente que, por mais que tivesse interesses financeiros muito grandes ali na questão iraniana, ele busca uma articulação mais pragmática, uma articulação mais diplomática ali nesse cenário todo. Isso fortalece, por um lado, a posição dele até para negociar junto à Europa e outros países ocidentais, porém, acaba enfraquecendo a posição dela enquanto diplomacia, porque quem acabou com o conflito foi os Estados Unidos após jogar uma bomba. Então a China ela olha para aquela situação com muito cuidado e, apesar dos pesares, continua saindo ilesa, mas buscando aí alternativas para que a vida dela fique mais facilitada com relação ao petróleo iraniano. Bom, eu acho, eu não sei se alguém percebeu, mas eu acho que eu cometi uma gafe aqui quando eu me referi que o fechamento do estreito beneficiaria a China, né? Na verdade, a repercussão, né, do que poderia se prolongar estava fazendo com que o barril do petróleo subisse, né? E se tiver fechado, né, também as operações do Irã ficariam prejudicadas. Bom, o Miquéias arredondou aí e eu vou passar
eu vou passar aqui a bola para o Júlio Roque. Júlio Roque, China está atenta, cara. Agora, o que está em jogo ali na geopolítica, essas alternativas colocadas pelo Miquel? Eu acho que o Miquel se referiu, ele até falou ali Irã, né? Atacar Taiwan, mas ele trocou por China, né? Se confundiu ali com a China. O que está em jogo aí, cara? Essa segurança energética da China, Irã é importante. O fato do Irã estar sancionado, ele acaba negociando 100% ali quase do teu petróleo com a China. O mesmo acontece com a Rússia. Então, é o que nós falamos de que as sanções do Ocidente acabam empurrando, né, esses atores mais para o lado da China. Agora, como é que a gente coloca o elemento China, que é uma potência e que está sempre ali de certa forma, sem igual os Estados Unidos, né, que fica aparecendo o tempo todo na postura do Trump, o tempo todo aparecendo. A China não aparece, mas a China está por trás de todos esses movimentos. Então, por favor, Júlio Roque. Glauber, quando se fala em guerras, se fala de objetivos militares, muito bem citado pelo Rubão. Esses objetivos militares têm objetivos estratégicos para o país. E esses objetivos estratégicos estão relacionados à economia. Logo vemos que quando você mexe nesse quesito economia, você abala todas as outras estruturas. Então, movimentações militares têm por objetivos econômicos, isso é fato. Então, claro que o Estreito de Hormuz, ele tem um objetivo econômico perante a China. E quando você fala de economia, China é um grande player, talvez um dos maiores. A China, ela tem essa liberdade do trânsito entre o ouro negro, chamado petróleo, do Irã para a China. Quando você fala em minerais desse porte, você está falando de coisas energéticas para o país, que incide diretamente sobre o estratégico e diretamente sobre o econômico. Então, sim, é muito objetivo e muito importante o Estreito de Hormuz, não só para a China, que é esse grande player que domina, né, a parte econômica mundial, que domina. E então é sim importante esse estreito, esse livre trânsito de mercadorias, principalmente o petróleo, para que a China faça a movimentação de sua gigantesca economia. Todos os países do mundo, hoje em dia, dependem literalmente e diretamente do petróleo. Então, torna-se um movimento estratégico. Se você fechar esse estreito por atividades militares, reflexos econômicos, não só na China, mas em todo o globo, acontecerá. Ali naquele estreito, o Irã detém uma base muito perto do gargalo do estreito e também possui uma tática de lanchas rápidas, a execução de lanchas rápidas para afundar qualquer navio que ali esteja. Então, seria muito difícil, porque não são navios grandes, não é uma marinha convencional, são pequenas lanchas, chamadas de lanchas torpedeiras, que podem afundar qualquer navio a qualquer momento. Então, isso é uma maneira estratégica militar de causar reflexos na economia mundial. Então, a China está bem atenta. Esse acordo acontecendo atualmente com pequenas agressões de um lado ou de outro, venha facilitar o trânsito desses navios e até agora o fechamento desse estreito ainda não aconteceu, então não podemos dizer sobre os grandes reflexos na economia até agora não ter acontecido esse fechamento. Muito bom, Júlio Roque. Olha aqui, eu vou passar por Rubão e deixo o questionamento, que é o seguinte: sempre tem essa tensão sobre o fechamento do Estreito de Hormuz, né? Principalmente por conta da importância, né, daquela região para o mundo, né? Então, está em jogo impacto para o mundo todo através das altas do petróleo, né? O mercado vai precificar isso, o que pode acontecer, e impacta o mundo todo. Agora, a pergunta que fica o Rubão, o Irã pode se dar esse luxo? China pode se dar esse luxo? Quem pode se dar o luxo de ter esse impacto global ali pelo fechamento do Estreito de Hormuz? Por favor, Rubão.
Bem, aí a gente vai para a história, né? Nós, na história da humanidade, história recente, que é a que interessa a gente, em última análise, porque é aqui que nós estamos. Então, nós temos 2 choques do petróleo. O primeiro choque do petróleo ocorreu em 1973, na Guerra do Yom Kippur, onde Israel e vários países árabes entraram em confronto, os Estados Unidos também entrou, e por último, depois de pouco tempo, todas as guerras ali são curtas, ali não há perenidade de guerra, não há condição, o espaço é muito exíguo, então as coisas acontecem de forma muito intensa, só que aí teve enfrentamento de blindados, aviões, tudo, e começou a avassaladora Israel tomando um pau terrível, Israel revidou, empatou e terminou empate. Terminou empate, mas nós ganhamos dali, como dizer, militarmente houve perdas gigantescas, foram gigantescas, de lado a lado. E o que aconteceu ali, logo depois da Guerra do Yom Kippur, houve o primeiro choque de petróleo, onde o Brasil, como um país emergente, simplesmente acabou o milagre econômico brasileiro. Nós fomos pegos de frente. Tudo isso daí fez criar uma política energética brasileira, que um dia a gente fala sobre isso. A gente não pode falar isso agora porque não tem tempo. Então, o que aconteceu? E foi o primeiro choque. O segundo choque do petróleo acontece exatamente com o fechamento do Estreito de Hormuz, com a subida do Ayatollah Khomeini, não Khomeini, Khomeini, que faz a queda do Shah Mohammed Reza Pahlavi, que estava no poder desde 1953, depois de ter dado um golpe de Estado e ter tirado o primeiro-ministro eleito. A democracia acabou lá atrás. Então, o que aconteceu? Nós tivemos aquele choque ali. E aquilo ali mostrou que realmente há um estrangulamento. O planeta passou durante anos e anos por um choque do petróleo terrível. O combustível aqui no Brasil chegou quase a ter uma dobrada de preço, uma pancada só. Você imagina você ir de 5 para 10 reais ou para 9 reais de um dia para o outro. Eu lembro isso aí em 79, uma pancada violenta. Então é o seguinte, isso aí. E fora isso, existe o outro estreito que hoje é extremamente sensível, que é Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb é a entrada do Mar Vermelho, a entrada do Canal de Suez. Aí já não tem só petróleo, aí é todo o transporte mundial. Quem quiser dar a volta é fácil, é só rodar mais 10 mil quilômetros. E o Júlio Roque foi muito feliz quando colocou aí que, no final, toda guerra se torna econômica. Toda guerra se torna econômica. E quando começa a apertar, é interessante que pessoas equilibradas entrem em campo. O jogo da China sempre é pragmático e sóbrio, porque eles sabem a potência que são, eles estão numa condição econômica mundial muito boa para eles, pelo menos publicamente, partirem para alguma briga e enfrentamento. A situação dos Estados Unidos, não é escondida de ninguém. Os Estados Unidos estão com uma dívida pública de 37 trilhões e subiu 1 trilhão no último semestre, ou semestre, 1 trilhão de dólares, e está subindo. A situação interna dos Estados Unidos, econômica, não está boa. Esse é um dos grandes freios que o Donald Trump teve, e com ele enfrentou o lobby sionista, aonde ele disse que não dá para ficar mantendo guerrinha no Oriente Médio por capricho do grupo que manda em Israel, porque os problemas internos dos Estados Unidos são muito grandes e têm que ser enfrentados. O vice-presidente, o DJ, Vance, pronto, vamos embora com o Vance, esqueci as 2 primeiras letras dele lá, do David lá. O Vance, que é efetivamente judeu, chegou e falou assim, não quero nem saber dessa guerra, eu estou longe disso, porque os problemas internos dos Estados Unidos são muito grandes. A grande vitória militar que pode acontecer no planeta hoje, ela passa pelo econômico, do econômico para o militar. Então, nós estamos indo para um período de acomodamento, porque o Trump é um grande palhaço, é um grande fanfarrão, é um grande animador,
mas efetivamente desde o começo, eu falei a primeira vez com você aí, tá? Ele é um cara que não tem compromisso com a guerra. Ele não tem compromisso com a guerra. O compromisso dele é com os negócios. Ele veio dessa área de negócios e é um grande mascate. Então é o seguinte, realmente a posição da China seria afetada, tanto é que Marco Rubio liga para o seu homólogo na China, né, e fala para ele, vamos travar o Irã, manda eles calarem a boca, segurarem a onda, manda eles estar aqui, olha aqui, ó, ataca isso aqui de volta, fica tudo elas por elas, vamos ficar, a honra de todo mundo está lavada, lavamos o sabre, embainhamos ele e tudo bem, vamos à luta de novo. O grande problema ali vai ser sempre Israel, com o grupo Likud, que já está na hora de sair do poder. A hora que o Likud sair do poder de Israel, as coisas regularizam naquela região. Pode anotar aí. Bom, o Rubão deixou a provocação aí, cara. Eu vou passar para o Miqueias e fecho o bloco com o Júlio Roque. Vamos lá, Miqueias, por favor, irmão. Glauber, realmente, o que o Rubão falou faz sentido. O Trump estava sentindo uma pressão muito grande, eu já vinha falando isso aqui anteriormente, que há uma pressão muito grande nos Estados Unidos para que os Estados Unidos não se metam em guerras que não são tão interessantes para ele. A gente estava citando há pouco tempo a questão lá da Coreia do Norte, que ameaça ali outros parceiros, né? Coreia do Sul, Japão, Austrália, outros parceiros dos Estados Unidos, que são, de certa forma, mais interessantes, porque formam um cinturão de defesa do próprio Estados Unidos. Porque muitas das vezes, quando a gente olha o mapa mundi, a gente sempre pensa nos Estados Unidos à esquerda, né, e a Europa, a Ásia à direita. Mas o que muita gente esquece é que o mundo é redondo. Então os ataques eles podem seguir pelo outro lado e vindo atingir os Estados Unidos pelo oeste. Então existe muito mais interesse, muito mais pressão dentro dos Estados Unidos para que os recursos militares sejam direcionados para o lado oeste, para aquela região ali, para proteger os Estados Unidos de ameaças diretas ao seu território. Então, quando eu falei, por exemplo, citei Taiwan na questão da China, eu estava falando sobre a preocupação da China com os Estados Unidos em Taiwan e que a atuação dos Estados Unidos no Irã mostra para a China que os Estados Unidos talvez esteja disposto também a atuar em Taiwan e isso representaria um risco mais imediato para a China, porque a China está eleita hoje pelos Estados Unidos e pelo próprio Trump como o inimigo número 1, ao invés do que todo mundo muito esperava que fosse a Rússia. Aquela ideia de Guerra Fria entre Rússia, né, antiga União Soviética e Estados Unidos, com Trump vai caindo por terra cada vez mais, uma vez que o Trump elogia mais de uma vez o presidente Putin. Inclusive, cito mais uma vez que ele diz que se o Putin ainda fizesse parte do G8, não haveria a guerra na Ucrânia, que foi um erro da Europa isolar a Rússia. Então, toda a conjuntura americana leva sempre para a China como principal inimigo, e esse sendo o principal interesse dos Estados Unidos. A questão do Mar da China, aquela região próxima à China. O Oriente Médio vai haver intervenção dos Estados Unidos? Óbvio que vai, mas com menor intensidade, com menor interesse do que a região do Mar da China e todo o oeste, tudo que está a oeste do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, aquilo que a gente parece estar fora do mapa mundi quando a gente olha ele aberto, mas o que a gente precisa lembrar é que o mundo é um globo. Muito bom, Miqueias. Agora, a pergunta que fica né, cara? A estratégia do Trump. Eu lembro os senhores, né, que o Trump, na campanha, ele falava que os Estados Unidos têm que ficar se metendo em problema pelo mundo. Os Estados Unidos têm que olhar para voltar a ser grande de novo, né? E trazendo uma postura de paz. Bom, mas fato é que ele estimulou, participou, esteve junto nesse conflito de Israel com o Irã. 12 dias depois, ele nomeia, né, Guerra dos 12 Dias, e dizendo que a partir de agora está encerrado, como se, de uma forma triunfal, ele coloca ali um ponto final. No 13º dia, inclusive, ele cobrou, né? Eu já falei que é para acabar? Acabou, porra! É mais ou menos isso, e aí, cara...
o Trump volta à cena novamente. Agora, Júlio Roque, qual o objetivo do Trump, cara? O que ele está economicamente? Você e o Rubão deram destaque, né, e o Miquel também, que o objetivo é sempre econômico. Economicamente, o que você está vislumbrando, enxergando da estratégia do Trump, por favor? Bem, Glauber, todos conhecem o lema MAGA, Make America Great Again, torne a América grande novamente. Isso é um jargão a qual endossou, né, toda a campanha do presidente Donald Trump e reforçado pela população que colocou lá pelo voto, está dizendo pela própria frase. Com essa frase, ele aparece em suas redes sociais, talvez, se eu não me engano, na Truth Social, que é a rede social do presidente Trump, e diz o seguinte, no final de uma fala, elogiando o Irã, ele diz o seguinte, MIGA, que é Make Iran Great Again, torne o Irã grande novamente. Então, qual é a jogada dessas narrativas a qual você lança, né, supostamente, como disse o Rubão, ou não lançou, ou lançou, aqui nós trabalhamos com todos os pontos de vista, e depois de lançar essas bombas ou esses mísseis, vai na rede social e elogia o país e ainda cobra o cessar-fogo de ambas as partes. Isto está no que eu falei anteriormente, na guerra informacional, na conquista do que há de mais precioso que vai movimentar a economia mundial, a sua mente. Se todos os cidadãos perceberem que Donald Trump é o cara que resolveu o problema, nada melhor do que sua popularidade crescer cada vez mais. Então, pode ser, estou supondo, que seja uma artimanha nesse tabuleiro geopolítico de ter a razão, de ter a voz ativa, de se mostrar que é tão grande para acabar com as guerras. Aliás, na sua campanha, ele prometeu que não entraria em guerra com nenhum outro país. Estamos aí no seu primeiro ano de campanha, né, de presidência, e ele já atacou o Irã. E ele mesmo ressoou nas suas redes sociais que fez o ataque que foi preciso. E desta vez ele diz que quer acabar com a guerra com esse acordo unilateral, partindo dele que acabe a guerra. Vamos ver, será que ele não quer acabar com essa guerra para levar todos os louros de ser o único determinante em todo esse cenário? Fica a pergunta. Outra pergunta que fica é por que o Trump não agiu na Europa, né, a favor da Ucrânia contra o Putin na Rússia. E a próxima pergunta que fica é se o Trump vai entrar para defender também Taiwan, né, como o Miquel colocou aí, né, e levantou essa possibilidade. Fato o Trump entrou militarmente a favor de Israel. Isso é um fato, né, contra o Irã. Na Ucrânia ele não fez, e a pergunta é se ele fará em Taiwan, já que o inimigo número 1 é China, né? Então lá em Taiwan ele teria como obrigação. Será que vai? Rubão, qual é os próximos passos aí, cara, do Trump, dos Estados Unidos, e o ganho econômico que, se é que dá para dizer que o Trump está tendo um ganho econômico, né, nessas ações aí no Oriente Médio? E na possibilidade de um conflito lá em Taiwan, se ele bancaria também, ou o compromisso dele é só com Israel, Rubão? Olha só, o compromisso dele não é com Israel. Ele não tem compromisso nenhum com Israel. O que existe é que as pessoas têm que entender que existe um lobby sionista muito grande nos Estados Unidos. E esse lobby sionista é rompido. É rompido porque aí teria que ir para a história de novo, como foi fundado o sionismo. O que é o movimento sionista? Foi fundado por Theodor Herzl em 1897, com um congresso na Alemanha, depois teve a retificação, tudo isso aí. Aí nasce isso daí, que é um grupo estritamente Ashkenazi. É a primeira linha dos judeus europeus. Atenção, o Theodor Herzl, que criou o sionismo, ele não era um ativista religioso. Ele era uma pessoa, tudo bem, poderia ser praticar o judaísmo, mas ele não tinha nenhuma vertente. Toda a vertente dele era um movimento.
da elite judia mundial atrás, contrapondo o que, historicamente, o povo judeu fala sobre uma nova nação. Isso aí vai profundo. Mas tudo bem. Esse lobby nos Estados Unidos se tornou muito grande. Só que ele se dividiu em dois, praticamente. Ele é econômico e tem o religioso. Quem hoje manda lá é o religioso. E parece, se você parar bem, o ataque do Trump ao Irã, todo o recado, todo o esporro do Irã, e o principal esporro no confronto aí foi em cima do Netanyahu, não foi em cima do Khamenei, tipo o seguinte, tá bom, você quer que eu me meta, vou lá, pronto, pum, explodir, não explodir, já fiz, não fiz, então agora é o seguinte, para com essa merda e vamos acabar com isso. Chega! Já não fiz o que falei que ia fazer? Tá bom. Sabe quando o cara te enche, aquele teu primo que sempre só te chama para enrascada, nunca te chama para comer uma picanha, para um churrasco, só te chama para encrenca, para você tirar ele de delegacia, para tirar ele de blitz, para tirar ele de tudo quanto é merda? Então, o Israel hoje está nesse momento lá. E o Trump de saco cheio de problema em casa, cheio de dívida, cheio de investimento, de empresa dando prejuízo, da economia dando prejuízo, e Israel, lobby sionista em cima dele, enchendo o saco que os Estados Unidos têm que ter uma participação ativa. Ele foi lá, pegou o telefone provavelmente azul, chegou, olha só, eu vou bombardear essa merda, e vocês também param com essa porra aí, eu vou fazer com que ele... Então manda ele parar, então tá bom, eu vou mandar eles parar, vocês param também. Você vê que quando mandou um parar, o outro de birra ainda deram um tapão no outro, e ficou por isso aí, por enquanto. Oro que isso aí permaneça e que a solução da Palestina seja equacionada. Agora, eu acho que isso não acontece com esse governo que está lá. Hoje não existe nem fôlego para os Estados Unidos se meter no Mar da China. Se aquilo ali é um barril de pólvora, você imagina a Formosa, que parece a ilha de Manhattan dentro dos Estados Unidos. Imagine que a ilha de Manhattan se torne os Estados Unidos do Sudoeste. Então é mais ou menos isso. Formosa é uma ilha de 30 mil quilômetros quadrados, um pouco maior do que Israel, do lado, na costa da China. Se meter ali, essa bolota que tem aí embaixo. Então é o seguinte, se você se meter ali, é um problema terrível. É um problema terrível. Não tem fôlego para isso, e então a guerra vai ser econômica. Hoje os Estados Unidos têm que se reestruturar. Tem condições para isso? Tem. O Trump cometeu uma série de erros e deslizes, que ele botou uma porrada de imigrantes para fora, criou uma lacuna de emprego que o americano não quer, bicho. O americano não quer catar milho em pé, não. O americano não quer lavar chapa do McDonald's, não. Ele vai ter que criar empregos para o perfil do povo dele, que está acostumado. Está certo? O povo de lá está certo. Ótimo. Se alguém quiser ir para lá, como eu falei, você não sou contra os Estados Unidos. Eu sou contra as políticas externas dos Estados Unidos. O que eles fazem lá dentro está perfeito. Só que agora existe um ensaio muito engraçado que eu li há algum tempo atrás, de um cara falando que os mexicanos foram embora. Finalmente, nós nos livramos do mexicano. Um dia acorda os Estados Unidos sem mexicano. E simplesmente metade dos Estados Unidos não funciona. Porque quem faz funcionar são mexicanos. A segunda maior cidade do México fica nos Estados Unidos, que é Los Angeles. É a segunda cidade com mais mexicanos. E olha que tem cidade populosa lá. Então é o seguinte, tem 40 milhões de mexicanos lá dentro. 40 milhões de mexicanos que trabalham. Hoje já tem mexicano classe alta, classe A, caralho, mas boa parte é gente que opera a máquina, que conserta, que trabalha, que estão nas polícias. Você, o que mais vê lá é primo meu, Gonzales, Rodrigues, Jesus, todo mundo lá, eles estão integrados aquilo ali. Aí o cara vem e fala assim, não, vamos tirar os mexicanos daqui. Tá, ótimo. Tirou, acordou, o país não funcionou. Não tem o suco de manhã, não tem o leite, não tem nada. Então ele atirou, por exemplo, no primeiro pombo errado. E o tempo dele está encurtando. Ele tem até o final do ano para fazer alguma coisa. Se ele entrar mal o ano que vem, tem eleição do meio de mandato. Isso pode ser prejudicial para ele e pode acabar com o governo dele. Ele passa a ter minoria no Congresso, no Senado, está ferrado e perde a reeleição. Então é o seguinte, ele tem que pensar nisso daí. Eu acho que no momento ele jogou muito bem. No momento ele fez a coisa certa, na hora certa, e deu um freio de arrumação nisso aí. Vamos ver como vai se desenrolar daqui para frente.
Bom, Rubão, só para fechar aí, cara, complementando a sua fala, ficou evidente, de fato, né, duas verdades, né? Uma é que os Estados Unidos da América, o Trump, entrou junto com Israel, né, com Netanyahu. E outra é que ele também mandou parar, porque e deixou aí também uma fragilidade de Israel, o domo de ferro e a capacidade de Israel de manter uma guerra prolongada, né? Isso aí, o mundo hoje tem um entendimento diferente, né? Então, Israel necessitaria dos Estados Unidos, né? Então, o Trump foi lá, cumpriu o compromisso dele e depois falou, ó, acaba com isso aí, senão tu vai sozinho. E aí, Israel recua e até aqui um ponto pro Trump. É mais ou menos isso aí? Só conclua isso, Rubão, por favor. Rapaz, olha, como eu falei, nós estamos caindo agora dentro. O jogo foi jogado. Tá? Agora a gente tem que esperar o sorteio. Tá? Todos os movimentos vão depender principalmente de Benjamin Netanyahu. O grande diferencial de todo esse movimento que foi feito nessa região vai ser o Benjamin Netanyahu, porque eu falei para você e podemos provar semana que vem ou daqui a um mês, não tem problema. Podemos provar que ele está em baixa em Israel, porque ele não entregou o que prometeu e o israelense comum, o cidadão comum, vai voltar para a vida e vai ver as marcas e as feridas em todo o país. E são muitas, não são poucas. Ou seja, é uma mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma, você pode tranquilamente viver com ela sem problema nenhum. Agora, voltar às origens. As pessoas vão começar a sentir falta dos parentes que morreram, e se morreram por uma boa causa, porque por mais que eles mataram na faixa de Gaza, também morreram, perderam, e aquelas pessoas saíram da sociedade. O país é pequeno, é aquele negócio. Você sempre vai na padaria, você vai encontrar com alguém, porque o país é muito pequeno. Então, o que ocorre? Tudo vai depender de como Netanyahu vai reagir a isso tudo. Ou se alguém vai puxar o tapete dele. O Supremo de lá está com a batata dele quentinha, igual a do Bolsonaro aqui. Para onde vai essa batata é que a gente vai ver. Então, a gente pode ter mudanças muito interessantes no campo político na região. E o Trump faz bem esse papel. Se ele souber trabalhar, se ele souber jogar, porque o Trump não tem vergonha de voltar atrás. Isso ele não tem. De voltar atrás e falar, não falei nada disso não, o que eu falei ontem, esquece hoje. Então, dane-se. Ou seja, isso daí tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. Apazigua a situação. Vamos ver. É um jogo que começou hoje, né? A gente tem que ver o resultado nos próximos dias. Vamos acompanhar. Estaremos aqui no Fala Global News repercutindo tudo, né?